Farmácias. Os sites e os vídeos na internet que eu encontrei estão com informações desencontradas ou até desatualizadas, ou ainda não mencionam as normas legais para você poder pensar nesses estabelecimentos. E esse vai ser o tema do vídeo de hoje aqui no canal. Bora desenrolar o assunto? Primeiro, se você é arquiteto ou engenheiro, eu vou ter que dar uma conceituada no que são as farmácias. E se eu falar alguma abobrinha e tiver um farmacêutico aqui me assistindo, peço que me corrija aqui nos comentários. Em primeiro lugar, nós temos que distinguir os tipos de farmácia, conforme a Lei nº 13.021 de 2014. Primeiro, nós temos as drogarias, também chamadas de farmácias sem manipulação, que são aquelas que comercializam fármacos e outros itens direto naquela embalagem que vem da fábrica. É uma atividade mais ligada à dispensação. Elas compõem o maior número de farmácias que nós conhecemos, como essa grande gama de franquias que temos Brasil afora, inclusive listadas na bolsa. E elas podem apresentar alguns serviços complementares, como é o caso da consulta farmacêutica, de testes rápidos, aplicação de medicamentos e também de vacinas. Depois, nós temos as farmácias com manipulação, antigamente chamadas somente de farmácias. Conforme a Lei nº 5.991 de 1973, essas farmácias com manipulação manipulam formas magistrais e oficinais. São aqueles estabelecimentos que produzem aquele medicamento único que o teu médico te prescreve, conforme a tua necessidade específica. Além de tudo que as drogarias podem ter como infraestrutura, as farmácias com manipulação ainda vão possuir os laboratórios para manipulação. As farmácias, de qualquer um desses dois tipos, podem ser tanto autônomas ou ligadas a serviços de saúde, como é o caso dos dispensários, que são aqueles espaços que nem possuem sequer controlados, como nas UBSs, por exemplo. Nós temos também as farmácias municipais, que distribuem medicamentos diretamente à população e logo seriam do tipo sem manipulação. As farmácias hospitalares, que realizam um tipo específico de manipulação que só pode ser realizado em ambiente hospitalar. Ainda as farmácias para manipulação de quimioterápicos, ligadas diretamente a serviços de quimioterapia, e ainda outros tipos de farmácia. E em segundo lugar, eu vou ter que fazer uma breve contextualização histórica sobre a legislação para essas farmácias. Existem leis federais das décadas de 60, 70 e 80 que regulam sobre medicamentos e as farmácias, porém nenhuma delas era muito voltada para sua infraestrutura. E logo, alguns estados, dentro da sua competência, regularam através de decretos ou outras instruções ao longo dos anos. Mas só em 1999 que a Anvisa foi finalmente criada, que é quando começou uma onda maior de regulamentação. E é nesse contexto que surgiu a RDC número 50, de 2002. Mas pera, Lua, se a gente consultar essa RDC, que fala sobre serviços de saúde, a gente vai ver que ela só fala das farmácias hospitalares e aquelas para manipulação de quimioterápicos. Então, cadê o resto? E a resposta para isso é que as farmácias, até então, não eram considerados estabelecimentos de saúde. E é por isso que a Anvisa começou a regulamentar elas através de outras RDCs, como a 67 de 2007 e a 44 de 2009. E essa mudança de visão ocorreu, no meu ver, a partir da publicação da Lei nº 13.021 de 2014, que passou a considerar todos esses estabelecimentos de farmácia como de saúde. Se a gente consultar a minuta da futura publicação da nova RDC 50, sua grande atualização, a gente vai poder ver que já existem e já estão considerados todos os estabelecimentos de farmácia lá dentro dela. Porém, até que ela seja devidamente publicada, ainda não podemos vir a utilizar, né? E nesse vídeo em especial, para não ficar muito longo, eu vou focar na infra das farmácias sem manipulação, que apresentam hoje o maior número de casos que nós temos. E a RDC número 44 de 2009 é quem vai brilhar por aqui. Ela vai estabelecer sua infraestrutura dos artigos 5º ao 16. E os ambientes principais mínimos para uma drogaria funcionar são atividade administrativa, áreas de recebimento e armazenamento dos produtos que venham diretamente das indústrias, área para fazer a dispensação, também conhecida como balcão de atendimento da farmácia, sanitários
e um depósito de material para limpeza. E outros ambientes podem vir a ser previstos, conforme a atividade for ser realizada ou não nesse estabelecimento, como seria o caso da atividade de consulta farmacêutica, da aplicação de medicamentos, aplicação de vacinas e dos testes rápidos. Bom, para todo esse estabelecimento de uma drogaria, os pisos, tetos e paredes devem ser com características impermeáveis e laváveis. Por isso, pense em peças ou em tintas que possuem tais características. As suas aberturas devem possuir um sistema que impeça a entrada de insetos, ainda que continue garantindo sua ventilação e iluminação adequadas. Cabe ressaltar que os medicamentos, cosméticos e outros produtos para a saúde possuem ou podem possuir características específicas quanto ao seu armazenamento, ligadas à temperatura e umidade. E, para isso, é importante pensar em equipamentos que façam o controle dessas características no ar ambiente, ou, inclusive, equipamentos que façam a refrigeração. O fluxo para acesso dessas drogarias deve ser sempre independente, não podendo passar por uma área residencial. Elas podem estar localizadas dentro ou anexas a shoppings e supermercados, de modo que até podem compartilhar alguns dos ambientes de apoio, como sanitários, depósito para material de limpeza e também espaço para guarda dos pertences dos funcionários. Ok, Luan, mas a dúvida continua. Como que a gente sabe quais são as dimensões mínimas para esses espaços? Aí é que tá. Como eles não eram considerados serviços de saúde até 2014, não existe uma legislação bonitinha da Anvisa nesse sentido. E para contornar isso, eu vou te ajudar aqui como você pode verificar, usando dois instrumentos principais. Um deles é a consulta à legislação municipal ou estadual. E o segundo deles é o comparativo direto com o que a gente tem já existente na RDC 50. Eu consultei o Código Sanitário e legislações de diversos estados e consegui encontrar 3, pelo menos, que possuem algumas características mínimas para esses ambientes, como os decretos do Rio Grande do Sul e do estado de São Paulo da década de 70 e uma legislação de Minas Gerais, do ano de 2007. A seguir, eu vou deixar uma tabela de resumo do que cada uma dessas legislações diz. Caso o seu estado não seja algum desses, você ainda pode usar essas informações subsidiariamente. Para os acabamentos internos, esses estados, juntamente com o de Pernambuco, indicam a utilização de cores claras para pisos, tetos e paredes. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, agora que nós sabemos que esses serviços são considerados como estabelecimentos de saúde, nós podemos vir a utilizar a RDC 50, que vai poder dar uma pequena atualizada em alguns itens que estão constando lá na 44. Nesse sentido, caso o serviço venha a realizar atividade, nós podemos pensar nas salas para atendimento farmacêutico. Essas salas vão precisar dispor de lavatório, dispensers para sabão líquido, para papel toalha, para álcool gel, uma lixeira com tampa e pedal, e também um espaço para armazenar os kits de primeiros socorros. Tá, Luan, mas e o dimensionamento dessa sala? Conforme a RDC 50, essa atividade estaria enquadrada como de consultório farmacêutico, do tipo indiferenciado. Para isso, você deve prever uma área mínima de 7,5 metros quadrados e uma largura de 2,2 metros. Tá, mas e se o serviço quiser realizar atividade de injeções? Aí a gente vai ter mais de uma possibilidade de uso. Por exemplo, a vacina do Covid intramuscular, que você deve ter tomado ao longo da pandemia, vai ser considerada uma atividade de imunização e ela vai ter um dimensionamento um pouco maior, conforme a RDC 50. E eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. E como outro exemplo, nós também temos a aplicação de medicamentos, que também podem ser vistos como injetáveis, como é o caso de complexos vitamínicos, do anticoncepcional e também da benzilpenicilina benzatina, que é um antibiótico muito conhecido pelo seu nome comercial e também por ser aplicado nas nádegas e por ficar muito dolorido. E traçando seu paralelo com a RDC 50, essa sala para aplicação de medicamentos deve possuir no mínimo 5,5 metros quadrados com um lavatório. E além do atendimento farmacêutico, da aplicação de vacinas e de medicamentos, o serviço ainda pode realizar testes rápidos, como aqueles para dengue, para ISTs e também aqueles de Covid.
E nesse caso específico, eu fiz um vídeo aqui para o canal, tratando sobre a RDC 786 de 2023, e você pode conferir aqui no card. E além das atividades fins da drogaria, nós temos alguns ambientes de apoio que a RDC 50 também traz o seu dimensionamento mínimo, como, por exemplo, do depósito de material de limpeza, que deve possuir no mínimo 2 metros quadrados, 1 metro de largura, um tanque e espaço para armazenamento de equipamentos, materiais e saneantes. Já a sala administrativa deve possuir no mínimo 5,5 metros quadrados por pessoa, considerando mesa e cadeiras. Os vestiários e as copas são altamente desejáveis, inclusive conforme a NR 24 do Ministério do Trabalho e Emprego. E esses ambientes, junto com a área de estar dos funcionários, vão ter seus critérios mínimos estabelecidos nos itens 5.1 e 8.6 das tabelas da RDC 50. Caso você ainda não saiba ler as tabelas benditas da RDC 50, eu sugiro que você consulte esse vídeo aqui do canal. E não se esqueça da infraestrutura para os resíduos. Algumas legislações estaduais ou municipais podem prever um espaço interno para armazenamento de resíduos químicos, por exemplo. Mas, se o serviço também gerar resíduos infectantes ou perfluorocortantes escarificantes, é muito importante você prever o abrigo externo de resíduos, principalmente nos casos que você tiver consulta farmacêutica, aplicação de medicamentos, vacinas e também os testes rápidos. Para isso, sugiro que você consulte esse outro vídeo aqui do canal, sobre a RDC número 222 de 2018. Esse assunto das farmácias é extenso demais, e pelo que eu percebi, até os profissionais mais antigos continuam tendo dúvidas imensas sobre esse assunto. Caso tu tenha ficado com alguma dúvida, ou tenha alguma sugestão sobre como eu posso explanar melhor algum desses itens, sugiro que você deixe um comentário aqui nesse vídeo. E se o conteúdo valeu a pena, peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Acho que é isso por hoje, viu pessoal? Tchau!